Eu sou Edio Silva Júnior, advogado, mestre em Direito Processual Penal e doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, além de advogado das religiões afro-brasileiras no Supremo Tribunal Federal. Neste espaço, nós vamos mergulhar nas profundezas das crenças e descrenças que moldam a nossa sociedade. Estamos aqui para debater, aprender e crescer juntos. O tema de hoje é intolerância religiosa, ofende a dignidade humana e ofende a paz social. Para discutir esse tema relevantíssimo, nós estamos recebendo com muita honra, com muita alegria, e é um privilégio. Obrigado, Yuri, por ter aceito. A gente sabe que você está com a agenda aí super corrida, arrumou um espaço para estar aqui. O Yuri Marçal, que é um comediante, dispensa legendas, é um comediante, ator brasileiro, é formado em teatro e TV pela Escola de Atores Wolf Maia, teve seu início na comédia stand-up em 2016. Na web, o Yuri é conhecido pelos seus vídeos de humor, além de suas apresentações que sempre estão em alta em seu canal no YouTube, perfil onde acumula mais de 400 mil inscritos. Marçal ainda tem diversas participações no cinema e TV. Yuri também é filho da Ia Lorixá e ativista e escritora Márcia Marçal de Obaluaê. Mais uma vez, obrigado, Yuri. Eu agradeço, obrigado o convite. Feliz demais de estar aqui. E para enriquecer o debate, para amplificar ele sempre com um bom humor também, viu, Yuri? Muito bem, tem umas tiradas ótimas, ele é uma figura de um fidalgo, um muçulmano fidalgo, um irmão meu de muitas décadas, de muitos anos, o Sheikh Jihad Hamamed, que é historiador, cientista social e presidente do Centro Árabe Latino de Cultura e Estudos Estratégicos. Nesse centro, ele discute religião, islamismo, relacionamento e espiritualidade. O Sheikh Jihad acumula mais de 65 mil seguidores nas redes sociais, com produções de conteúdos bastante interativos sobre assuntos que envolvem sua área de atuação. O Sheikh Jihad também é o Sheikh, muita gente traduz Sheikh como chefe, e todos que convivem com ele o tratam como chefe, inclusive eu próprio o trato como chefe. O chefe Jihad é conselheiro religioso da ANAGE, Associação Nacional dos Juristas Islâmicos. Muito obrigado, doutor Edio, também Yuri, obrigado pelo convite, é uma honra para mim, sempre é uma honra me reencontrar com o senhor e a gente conversar, sempre saio aprendendo alguma coisa. Obrigado, sempre um fidalgo. O tema de hoje é um tema, primeiro, que bacana a gente ter um jovem macumbeiro que trabalha com stand-up, enfim, arrasa na internet. Eu estava dizendo para ele agora há pouco que eu não gosto de piada. Aliás, quando alguém se aproxima e diz eu vou contar uma piada, em geral eu já me aborreço logo ali e, eventualmente, para o sujeito não ficar depressivo, eu digo, olha, eu estou gargalhando por dentro, compreenda que eu estou gargalhando por dentro, acredite que eu estou gargalhando por dentro. Porque o humor é outra coisa, o humor é didático e o humor requer refinamento, sofisticação, perspicácia, tirocínio. Sim. Yuri, enfim, você foi criado num terreiro, a mãe é uma sacerdotisa. Mas em que momento você achou que dava para juntar essas duas coisas e educar a sociedade brasileira de maneira tão leve, tão bonita, tão estética e tão eloquente como você educa diariamente? Primeiro, obrigado pelas palavras, uma honra ouvir isso de uma pessoa que eu sempre achei muito sensacional. Não sei se você sabe, eu fiz direito também, então já estou ouvindo aqui muito da época também que eu fazia direito. E eu acho que foi trazendo mais o meu universo mesmo pro palco, levando para a rede social, levando para a internet, porque eram as coisas que eu convivia, são as coisas que eu convivo a minha vida inteira. Então, minha família, que é muito engraçada, o ambiente que eu convivi, que sempre foi muito engraçado ali, de terreiro, de favela e tal, e tinham coisas que eu achava engraçado e queria tirar essa dúvida depois que eu comecei a fazer comédia, se a galera também ia achar engraçado. Falar, pô, se eu levar isso aqui pro palco, se essa ideia aqui, se essa brincadeira interna que a gente faz aqui no terreiro levar pro palco de uma forma que as pessoas entendam,
será que vai ser engraçado também? E aí, conforme fui fazendo, as pessoas foram curtindo, e internet, né, uma vai marcando a outra e vão chegando junto no show, eu percebi que, pô, tá legal, tá num caminho interessante, pô, tá engraçado, tá divertido. Depois que eu fui começando a me entender, até com feedback das pessoas mesmo, isso de, pô, Yuri, eu tinha um pensamento sobre macumba, tinha um pensamento sobre candomblé, sobre umbanda, e aí você, numa piada ali, você deu uma zoada, deu uma brincadeira que eu percebi que, pô, nada a ver. Nada a ver. Aí, repassando aquilo, eu recebi esse tipo de mensagem, falei, pô, legal, tá tendo essa consequência também. Além das pessoas estarem rindo, tá se divertindo, estão também entendendo que tá tudo certo. Mas você gosta de piada? Essa que é... Cara, eu sempre gostei muito de anedota, assim, o primeiro livro que eu tive na minha vida foi um livro de piada, de anedota. Hoje em dia, bem menos, eu consumo menos, porque eu consumo outros tipos de humor, né? A internet trouxe vários tipos de humor aí, de reação, de meme, de stand-up mesmo e tal, pra estar consumindo, então a anedota meio que ficou de segundo plano pra mim. Você me dizia há pouco que, obviamente, você está centralizado, preocupado, produzindo, enfim, focado com a sua arte. Mas, enfim, eu não preciso dizer aqui que sua arte é uma arte que educa a sociedade. Que ela toca nos dois valores que nós estamos tratando hoje aqui, né? A intolerância religiosa, ela viola a dignidade humana, ela vulnera, ela ofende, ela ultraja, ela humilha, ela constrange, ela mata. A intolerância religiosa mata, né? Eu ainda ontem, esses dias, estava vendo, não sei se vocês viram, alguém foi hospitalizado no Rio de Janeiro e ele tinha uma tatuagem da macumba e aquilo apareceu queimado no hospital. O problema que ele tinha não tinha nada a ver com o braço dele, tá vendo? Cuidaram dele e cuidaram também de queimar. Um nível de violência muito grande, enfim. Mas você dizer que isso é uma consequência. E, obviamente, eu não preciso dizer aqui que você toca nesses temas, que você melhora a autoestima de quem é da religião, você educa quem desconhece a religião, educa a sociedade. Você não planejou isso, mas é uma consequência da sua história, daquilo que te constituiu como indivíduo e como humor. Esse tema, de toda sorte, ainda que o seu foco seja a arte, e a sua arte tem esse componente, esse é um tema que mobiliza a sua atenção no dia a dia? Acho que sim, acredito que sim, por conta que fica meio que subentendida essa responsabilidade também de lidar com o tema. Eu não sei tudo sobre macumba, eu não sei tudo sobre candomblé e tal. E como todos os assuntos que eu trago na comédia do meu dia a dia, esse também é um assunto que eu me vejo na obrigação, principalmente por fazer parte de a vida inteira, né, diretamente, de pesquisar sobre, de aprender sobre, entender, ouvir outros pontos, que a gente, como aqui no Brasil, é uma religião de matriz africana, mas é brasileira, né, tanto a Umbanda quanto o Candomblé. Então, existem outras vertentes. Então, vou muito sempre pesquisando sobre, para aprender culturalmente também, aquilo me enriquecer como ser humano, me enriquecer como um membro da comunidade e também enriquecer minha arte, também trazer essa consequência de uma forma mais positiva, quem sabe, né? Mesmo que não seja planejado, mesmo que não seja intencional Uhum. diretamente, já que ela está acontecendo, eu não vou ignorá-la e vou também fazer de uma forma minimamente legal, minimamente ok, que seja divertido e que também as pessoas continuem consumindo e entendendo e repassando para outras, e isso que você falou no início também do lance da autoestima. A pessoa Uhum. poder ouvir aquilo ali, se identificar e querer Uhum. conhecer quem não conhece, quem já conhece, fala, poxa, que Uhum. legal, tem uma Uhum. pessoa assim como eu que está ali Uhum. nesse evento midiático, enfim, rádio, Uhum. televisão, seja onde for, Uhum. é, sem nenhum tipo de vergonha e falando Uhum. abertamente, fazendo piadas sobre Uhum. algo que eu vivencio aqui desde sempre. Legal. Sheik, é bacana a gente ouvir um jovem, quer dizer, você também é jovem, eu não vou te pôr no meu time, porque eu sei que eu sou o único velho aqui, não tenho Pelo problema nenhum com contrário, relação a isso. Mas é muito o senhor é o bacana, mais experiente. é mais, né, tem essa melhor idade, as pessoas vão inventando neologismos, né? Não, enquanto tiver 2 dígitos, é jovem.
Até os 99. É. Ok, falta um tempo para mim. Eu posso até eventualmente me apresentar como novinho também. Estamos no mesmo grupo. Tem esse modo, essa coisa bonita que ele tem de educar a sociedade, de fazer propaganda sem fazer proselitismo, porque ele não faz proselitismo, mas ele faz uma propaganda positiva da religião. Mas, normalmente, o discurso sobre religião, e nos nossos dias, o discurso sobre religião, ele está sempre com um componente de violência que atinge a pessoa e, sobretudo, o que é mais preocupante, que compromete a paz mundial. Eu queria muito que o senhor falasse sobre isso. Exatamente como o senhor falou. A questão do proselitismo, da pessoa falar da sua religião, é um direito dela. É tranquilo. Se vai ficar pesado para outra pessoa, aí ela e o bom senso dela, ela e o marketing dela. Aí eu posso divulgar a minha religião, como o Yuri disse, através de uma forma leve, através de piadas, através de situações sátiras, brincar. Os árabes também, eles brincam bastante com alguns sotaques. Por exemplo, os árabes antigos, quando vieram para o Brasil e começaram a aprender o português, eles aprenderam a falar para poder se comunicar e não entraram em faculdade, né? Então falam quebrado. E na língua árabe não tem o P, só tem o B. Então vai falar pato, é bato. E aí os filhos, e aí fica em casa o pessoal daí imitando. Que vem o brimo, não? O brimo, exatamente. Mas o brimo tem um sentido pejorativo? Chega não, a ter não tem? Na realidade... O brimo. Essa é uma coisa também que o pessoal brinca bastante. Por exemplo, quando vinham os árabes para cá, trabalhavam de mascates. Então, eles trabalhavam onde? Nas comunidades, iam vender nas comunidades, levavam colcha, cobertor, iam para as fazendas. Então, levavam. E eles faziam pé de meia e chamavam os parentes. Trazia a esposa, trazia o irmão, trazia o tio, trazia o sobrinho. E cada um ia trazendo. E aí, cada um ia. E quando apresentavam, então apresentavam para cliente... E falava, olha, agora você compra do meu brimo. Ok, e aí ficou. E quando apresentava, podia ser do outro país, que não tinha ligação nenhuma, mas apresentava como brimo. E ficou, e na realidade eles não sabiam falar o primo, não sabiam pronunciar o P, e ficou brima. E aí ficou. E o brasileiro aprendeu que fulano é brimo, ô brimo, ô brimo. Essas formas de você trazer a sua cultura, trazer a sua religião, elas são agradáveis. As pessoas aceitam de forma dinâmica, de uma forma alegre, de uma forma leve, sensata. O bom senso em tudo, inclusive na divulgação da religião. Sim. Quando é uma divulgação da religião muito ostensiva, goela abaixo, querer que o outro engula, querer que o outro aceite, fica pesado. E a reação das pessoas elas aceitam aquilo que é leve, aquilo que é agradável. Elas podem não concordar, mas elas continuam convivendo, elas continuam aceitando, e há um diálogo, um leva e traz. Quando é pesado, não, elas rechaçam. A primeira coisa que fecha é o ouvido. A mente voa e a pessoa só mexe a boca. E por isso que é muito importante o bom senso. O bom senso da gente querer divulgar a nossa cultura de uma forma leve, de uma forma agradável, de uma forma tanto que Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, com os demais profetas, ele diz, amar para o próximo o que ama para si mesmo. Assim, todos os profetas na religião islâmica também disseram, um fiel não é perfeitamente fiel, até que ele ame para o próximo o que ele ama para si mesmo. E existe uma questão de solidariedade e de consideração. A solidariedade é você
pensar, querer para o outro aquilo que você gosta para si. Consideração é você se colocar no lugar do outro. E aqui, essa questão é de extrema importância. Eu concordo com isso. Eu discordo de ti, você discorda de mim. Tranquilo. Onde que está o problema? Eu não concordo com o cristão, eu não concordo com o judeu, eu não concordo. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo com o candomblessista, com o umbandista, eu não concordo com o ateu. É um direito meu e é direito deles também não concordarem comigo. O que não pode faltar? É o respeito. Eu te desrespeitar e o senhor me desrespeitar. E aí é necessário, o respeito é necessário. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Quando houver isso, nós vamos conseguir entender que o outro tem o direito a respeito, tem direito à dignidade. Quando o senhor fala sobre dignidade, Deus no Alcorão Sagrado, o Alcorão Sagrado para nós é o Alcorão. Que são as palavras de Deus, o Alcorão Sagrado são as palavras de Deus reveladas ao profeta Muhammad. E Deus no Alcorão Sagrado ele diz: "Walaqad karramna bani Adam". Todo mundo entendeu, né? Ainda tá. Eu vou apertar a tecla SAP. Deus diz, e certamente, em verdade, nós dignificamos o ser humano. Ele não falou dignificamos o muçulmano, ou dignificamos esse ou aquele. Ele falou o ser humano. Então, o ser humano, por natureza, independente da sua crença, ele é digno. Por isso que nós fazemos todo o ritual fúnebre, de honra. Lavamos, tem um ritual, sepultamos. Por quê? Porque se não sepultarmos, não estamos dignificando o corpo dele. E o ser humano, ele é digno, vivo ou morto. Não importa se ele não é da minha religião. Se ele está morto, se ele está falecido, não tem ninguém que o sepulte, é minha obrigação sepultá-lo para dignificar o ser humano, para dignificar o corpo dele. E essa é uma das coisas que tem dentro da religião, de manter a dignidade, é dar respeito a ele. Eu posso discordar, mas eu não posso desrespeitar. O respeito é a chave para que a pessoa viva com dignidade ou perca a sua dignidade. Tem pessoas que vivem hoje, são desrespeitadas, são humilhadas na sua crença, são humilhadas na sua cor, são humilhadas na sua nacionalidade, na sua etnia. Hoje nós estamos vendo pelo mundo todo humilhação ao ser humano. E aí, essa humilhação, ela não é compatível com a natureza do ser humano que Deus criou, que o nosso Criador colocou. Colocou uma dignidade, ela vem de fábrica e nós temos que preservá-la. Tem pessoas que vivem hoje, estão vivas, mas estão sem dignidade. Tem pessoas que morreram e a dignidade delas permanece. Do olhar que eu olho os dois, eu vejo dois pensadores do Brasil, dois pensadores das suas próprias religiões, das suas respectivas confissões religiosas, e os dois têm uma característica que eu gostaria que os dois falassem sobre isso. Porque o humor, Yuri, durante muito tempo, o humor tinha como base a depreciação do outro, né? A humilhação, a ridicularização, né? Você precisava ridicularizar alguém, né? Tinha essa figura. Até eu estava vendo o Ailton Graça falar sobre o Mussum, e o Mussum tem uma história muito digna, mas a minha juventude, os Trapalhões eram um exemplo humilhante para mim. O que eu quero falar sobre isso é o seguinte, que hoje, quando eu olho para a figura dele, eu reconheço, como reconheço que o Pelé jogou um papel importante. Talvez nós quiséssemos do Pelé, a minha geração,
quisesse do Pelé mais do que ele pudesse dar. Uhum. Né? Foi muito interessante a final do São Paulo do Flamengo, Uhum. e eu estava torcendo para o Flamengo, porque, enfim. Mas foi muito bacana você ver um menino jovem, branco, no final do jogo, do campeonato, o autor do gol que deu a vitória. E ele diz: Eu não vou falar mais sobre isso agora, mas eu quero agradecer meu orixá, Yansan. Eu não sei se você viu essa. Não, fiquei sabendo, mas não vi o vídeo ainda. É. Mas o olhar que eu tinha como adolescente para os Trapalhões, a forma como eu percebia, como me atingia, Uhum. você tinha um grupo de 4 indivíduos, um deles era o protótipo do homossexual, com trejeitos e aquela coisa desqualificadora. O preto era um cara que não gostava de trabalhar, enfim, era o cara da cachaça e do samba Sim. e tal, enfim. Então, certamente, hoje, quando você vê o Wilson Simonal, outras histórias de outros pretos que se destacaram no showbiz durante a ditadura, eles com certeza enfrentaram barreiras, enfrentaram Sim. dificuldades. Mas o impacto que isso teve num jovem como eu, de 14, 15 anos, foi um impacto efetivamente negativo. Uhum. Eu não estou dizendo que era o pior do que tinha de Sim. humor, mas o humor tinha essa característica básica de ser calcado na desqualificação, na inferiorização, no achincalhe do outro. E a sua escola, a escola que você faz parte, ela demonstra que você pode ter humor sofisticado, que toque em assuntos importantes, Sim. que divirta as pessoas. É uma arte, tem uma estética, sem atacar ninguém, sem ofender ninguém, sem... Como é que essa linha aí, onde você identifica, como é que você controla isso para dizer, a partir desse ponto, eu vou deixar de fazer humor, de ser engraçado, de rir, essa coisa irreverente que a gente tem, que você tem, e posso correr o risco de ofender? Eu acho que é muito de entender o que eu gosto de falar na comédia e o que eu gosto de ouvir também, Ok. como espectador, como telespectador, enfim, de comédia. Então, obviamente, a gente sabe que na maior parte, se não em quase todas as vezes, o humor ele vai ter um alvo, mas como você vai querer trabalhar esse alvo, como você vai querer que a piada seja feita, como você vai preparar essa piada, é como eu gosto de pensar, como eu gosto de agir, como eu gosto de trabalhar, assim, falar, poxa, tem essa situação aqui que eu acho engraçadíssima. Eu gosto de vários, se não quase todos os tipos de humor, assim. Mas tem essa situação, por exemplo, que é engraçadíssima. Poxa, pra mim ele é engraçada. Vou jogar ela aqui no palco de tal forma, vou contar ela num vídeo, enfim. Vou trazer essa piada aqui de tal forma. E ver se o público tá na mesma linha de raciocínio que eu, assim. Porque, de fato, né, a gente... o humor, ele traz muito da sociedade que a gente está inserido. Então, a gente vem de programas, anos e anos de Sim, televisão sim. com muito desse humor que você olha e fala, poxa, eu acho que não... Era mais fácil, talvez, na época, ser feito daquela forma e também era o que as pessoas queriam contar, né? Queriam também muitas vezes ouvir, como querem hoje também, e algumas ainda contar e tudo mais. Tudo bem, mas não é a forma não é o humor que eu costumo consumir. Então eu sempre tinha esse pensamento de, poxa, qual é o humor que eu gosto de consumir também? E que, sei lá, não posso dizer que está em falta porque eu tenho só 7 anos, quase 8 de carreira, mas Uhum. que talvez ele não esteja com uma evidência que merecia ter. Então vou fazer um pouco desse aqui também, né? Que é aquela coisa aquele jargão do se quer que uma coisa seja bem feita, faça você mesmo. E os Trapalhões levavam muito disso, enfim, os programas mais famosos que a gente conheceu aí de humor e tal.
Mas agora eu acho que, assim como a sociedade, o humor está tentando trazer novos pontos, novas perspectivas e Ok. entender como é que está funcionando, o que está sendo engraçado. Por isso que eu disse, né, das novas linguagens de comédia que a gente tem, dos novos assuntos até, que muitos dos assuntos antigamente tinha uma certa restrição. Religião era um deles, né, que se Uhum. falava, mas você dificilmente via alguém fazendo piada, de novo, não dizendo que não tinha, mas não tinha tanta evidência alguém fazendo piada com a religião cristã. Então, mas aí tinham personagens e personagens de Pai de Santos, Mãe de Santos, tal, o Sim, próprio Chico sim, Anísio já fez e tal. é. E zoando o macumbeiro, macumbeira que faz isso, aí vem com aquela coisa estereotipada que a gente conhece, assim como o judeu também, enfim, essas religiões que tinham mais, né, coisas fazendo piada, mais pessoas, mais personagens e tal. Mas você não dificilmente via alguém zoando um macumbeiro, zoando um cristão. Então, hoje em dia você tem mais. Hoje em dia você descobre também que tem público também que consome esse tipo de humor e tal. E aí gera um outro debate, gera uma outra conversa, gera um outro público também. O que eu acho maravilhoso, né? Que torna um pouco mais perto de ser democrática a comédia. Teu público é democrático? Eu acho que hoje em dia tá se aproximando. Não que eu queira que seja também, não. Ah, é? É, Por quê? porque eu acho que o público, ele tem que. O meu público, ele acaba se identificando com as coisas que eu levo. Então, meu público vai muito macumbeiro. Então, se eu vou fazer um show no teatro para 400, 500 pessoas, eu tenho certeza que 70% É macumbeiro. vão ser candomblecistas, bandistas e tal, pessoas pretas, etc. Então, e eu gosto disso. Eu não vou mentir para você. Eu gosto dessa identificação, de olhar para o público também ter essa identificação com o público e tal. E que se eu faço uma interação com a plateia, a pessoa vem, me conta uma história que eu acho maravilhoso e tal. Então, não sei se necessariamente, eu sei que está ficando isso, é uma consequência normal do trabalho, porque outras pessoas vão consumindo e vão vendo e vão curtindo também, independente de serem evangélicas ou, enfim, Sim. céticos, né? Vai muito ateu também me assistir. Aham. Mas eu não necessariamente busco uma democracia assim, não, porque tem muito posicionamento também nas minhas piadas, né? Então a gente acaba dando uma garimpada, assim, né? Na galera que assiste. Mas é certo que não, você não precisa ser macumbeiro para te entender, para dizer. Exatamente, exatamente. É, Exatamente. E isso eu gosto de democratizar a piada, né? A identificação vai de cada um, mas eu quero que toda pessoa que ouvir a piada é isso. entenda e ria, né? Claro que uns vão se identificar mais por fazerem parte daquele universo, outros menos, tá tudo bem, mas todo mundo vai falar, eu sei que isso existe, isso acontece, isso é engraçado, beleza. Muito legal, muito legal. E o senhor fala sobre sua religião e enaltece, e dignifica, e engrandece, sem desqualificar, sem ultrajar, sem hostilizar nenhuma outra religião. Na verdade, eu acho que o senhor traz isso também, uma característica pessoal sua, de um fidalgo, um lorde. Obrigado. E Ganhei o dia. um diplomata. Ganhei o dia, obrigado. E, ou seja, o que eu quero dizer é que é perfeitamente possível você falar sobre qualquer coisa, inclusive sobre religião, sem machucar interlocutores, machucar as pessoas, sem causar dor, sofrimento. Você pode falar bem de você, você pode rir da sua religião, você pode ser irreverente com ela, pode também ter um discurso sofisticado, elaborado, como o senhor tem, e fazer disso uma propaganda, porque não há propaganda mais positiva de uma crença do que o interlocutor dessa crença ser alguém que inspira seriedade, que inspira idoneidade, que inspira. Pronto. O senhor fala bem do Islã, faz a propaganda do Islã, sem atacar ninguém. Então, ou seja, isso é perfeitamente possível. O que torna inaceitável a regra de que, para você falar bem da sua religião, você precisa atacar outra religião. Exatamente. Isso é alguma coisa que é absolutamente inaceitável. Perfeito.
Deus no Alcorão Sagrado diz وَقُلْ اعْمَلُوا. E o Alcorão foi revelado de Deus para o profeta Muhammad, assim como nós acreditamos. Então, Deus está falando para o profeta Muhammad, fale, para eles trabalhem, pois Deus verá o vosso trabalho, seu mensageiro e os fiéis. Então, a melhor propaganda, o melhor marketing, não existe nada que ganhe do trabalho. Nada ganha do comportamento, do exemplo. Religião é exemplo, não é fala. Eu falo, mas eu tenho que ser coerente com a minha prática. Hoje, as pessoas são infelizes porque elas têm desequilíbrio entre aquilo que elas acreditam, aquilo que elas falam e aquilo que elas praticam. Por isso que elas são incoerentes. Elas falam uma coisa, fazem outra. E isso traz um abalo, traz uma instabilidade interna e externa. E aí mancha a imagem da pessoa. Porque eu falo uma coisa, eu falo que eu sou honesto e a minha prática é diferente. Eu falo que eu sou respeitoso e a minha prática demonstra outras coisas. Então, é necessário que a pessoa seja coerente. A melhor forma de você divulgar, como o senhor disse, é você não atacar a religião do outro. Fale bem da sua. Toda religião, pelo menos as que eu conheço, falam para as pessoas serem boas, serem honestas, falar de valores, falar de respeitar o outro, falar de conviver bem. O problema não está nesses valores que a religião informa, está na conduta da pessoa, dela captar, entender, acreditar nisso e praticar. Essa é a coerência. E quando falta coerência, nós damos uma má imagem àquilo que nós acreditamos, àquilo que nós estamos, sendo partido político, sendo time de futebol, sendo religião, sendo etnia, não importa. Quando a nossa prática não é condizer, e aí é que nasce o fanático. O fanático, o que ele é? O fanático é aquele que entendeu de forma errada ou leu uma linha e quer que o mundo todo se adapte a essa linha. E a sabedoria está onde? A sabedoria está naquele que leu uma enciclopédia e olha e vê a conduta desse e ele fala, bom, não cabe nesse volume, mas cabe nesse volume. O outro, eu posso entender o outro nesse volume, não no mesmo volume que eu entendi o outro. E todos podem ser compreendidos e há um diálogo com as pessoas. Isso requer conhecimento. Não existe uma religião sem que não fale sobre conhecimento. Eu não falo, eu sou seguidor do Islã e saio pregando o Islã, coisa que eu não sei, coisa que eu não li. É necessário conhecer, é necessário que a pessoa ela se envolva, ela capte. E aí fica a questão do marketing. Aí vem, junto com a religião, vem valores, vem educação, vem ética, vem moral, vem o convívio, o diálogo, as palavras, escolher as melhores palavras. Deus no Alcorão Sagrado diz, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, e falem o bem para as pessoas. Sim. Não existe coisa melhor do que a educação, as boas palavras. Eu gosto de conviver com pessoas que falam o bem, que me incentivam, que falam coisas, que me ensinam. Não importa qual a religião dela, se é um ensinamento benéfico, e piadas. E aí entra o humor nisso. A gente imagina que a religião é muito estática, é muito séria. Sisuda. Cuidado, religioso. Não, pelo contrário, todos os profetas riam, brincavam. Se eles não brincassem, não seriam profetas, não seriam líderes, não seriam exemplos. Então, é que nós normalmente escutamos os posicionamentos deles religiosos. Então, nesse momento, ele precisa ser sério, não pode estar brincando, dançando, cantando, fazendo piada disso, porque é coisa séria, é coisa de Deus. Agora, quando eles conviviam com seus amigos, os apóstolos, os companheiros, seus filhos, seus cônjuges, eles brincavam,
eles eram sorridentes, eles eram brincalhões, porque não existe uma vida coerente sem alegria. Assim como nós não temos uma vida permanentemente alegre. Sim. Você tem momentos assim, Sim, assim. sim, sim. Então, para cada situação, uma fala. Para cada situação, uma posição, uma atuação. Quando fala sobre humor, estava falando com ele sobre como é que ele se posiciona e tal. Me alegra muito, eu gosto, eu sou um consumidor de humor, assim, eu gosto. Eu não sei contar piada, eu não sei fazer piada, mas eu gosto de ouvir piadas. E o que me chama a atenção, quando eu gosto de pastelão. Gosto de pastelão, agora, filmes pastelão, assim, piadas. Agora, o que me chama a atenção de verdade é um humor inteligente. Sim. O humor Dizer onde pro você Yuri pode isso, passar uma mensagem, Sim. pode fazer o outro rir sem diminuir dele, sem diminuir da capacidade dele, sem humilhá-lo, sem atingir a dignidade dele, sem atingir a religião dele, sem atingir a cor dele, sem atingir a nacionalidade dele, sempre você... E você pode fazer piadas do outro e ele rir e gostar e não se sentir humilhado. Aí entra a inteligência do humorista. Aí entra a capacidade dele. A perspicácia, a sagacidade. Exatamente. Aqui é muito importante. Eu quero voltar a falar sobre isso, mas para a gente falar sobre o Ofó. E até quero que o Sheik nos diga como é que é a palavra, qual a denominação islâmica para a palavra no sentido da palavra sagrada, a palavra que transforma. Na nossa religião, a gente tem uma nomenclatura, tem uma denominação para isso, que é o Ofó, né? O poder do Ofó, o poder da palavra. Mas antes de falar sobre isso, os dois estão trajados de acordo com sua religião. O Yuri está de branco, esse podcast está sendo gravado numa sexta-feira. Ele está de branco e poderia e pode passar como um atleta, porque tem porte de atleta, mas a pergunta é, você ainda enfrenta intolerância religiosa no cotidiano, Yuri? E quando você enfrenta, como é que você lida com isso? Eu acho que isso aí é uma coisa eterna, né? Num país que a gente vive, que, querendo ou não, tem uma educação cristã ainda muito forte, e aí as pessoas acabam confundindo isso com uma educação que elas tiveram de demonizar e tal, a religião. Ainda se vê muito esse tipo de intolerância, não diretamente comigo, mas com as pessoas que me cercam, eu ainda acabo presenciando e ouvindo muitas histórias. Comigo tem sido bem menos, né? Sexta-feira eu uso branco e tal, normalmente, mas é difícil as pessoas já relacionarem, só quem é ou conhece, relacionarem diretamente a isso, mas diminuiu bastante. Eu vejo e ouço mais com as pessoas que convivem comigo, as pessoas do terreiro e tal, desses casos de, enfim, de se você vai a algum lugar, algum estabelecimento, um shopping, um mercado, trajado, ouve ou vê alguma coisa mais ofensiva, né, mais agressiva, que isso é uma agressão, ou tenta pegar um carro de aplicativo e o cara já cria uma questão com aquilo, mas eu tenho vivenciado bem em relação à intolerância, né, em relação ao racismo religioso, bem menos. E o senhor, Sheik, enfrenta no cotidiano? Acredito que as mulheres muçulmanas enfrentam Mais. mais por elas estarem sempre caracterizadas. Eu não uso esses trajes no meu dia a dia, só nas cerimônias, por exemplo. Hoje é sexta-feira, eu fiz a cerimônia, né, que é um dia sagrado Há uma nosso. indumentária própria para sexta-feira. Sim. Como eu sou quem vai fazer a cerimônia, então eu estou trajado assim. Eu vou fazer a cerimônia, eu que vou liderar a oração, a cerimônia.
Então, já algumas horas antes da cerimônia, é preciso a observância de certos protocolos, digamos assim, Sim, inclusive de indumentária. sim. É Para engraçado porque o candomblé também tem isso, né? Sim, sim. A gente tem Exatamente. isso também. o preparo do discurso também, o que vai falar. Então, tem uma oração que a gente faz e depois sobe para o púlpito para falar para as pessoas e aí está trajado, pelo menos caracterizado. No caso dos homens, dificilmente, porque a maior parte dos homens andam assim como o senhor está, né? As mulheres não, por elas usarem o véu, e então aquelas que usam o véu estão trajadas, elas podem sofrer mais, ainda mais agora, esses tempos com esses conflitos no Oriente Médio, acaba gerando. Nós estamos iguais. É, Estamos iguais, porque os é, trajes também é. das religiões de matriz africana, elas são muito parecidas com as Em qualquer muçulmanas. lugar. É. É bem identificativo, né? Muito. De tal sorte que no Rio de Janeiro, se o cara pendurar roupa branca no varal do quintal da casa dele, ele está sujeitando Sim, sim. a violência. É bem identificativo É, as vestes. Eu vejo quando eu uso a taquia, a pessoa olha, quer saber qual que é a minha religião, porque ele já associou ao Sim, candomblé, à umbanda, e aí e de sexta-feira eu entro às vezes quando eu vou de táxi, de Uber, e eu já vou já com a taquia, então a pessoa já, às vezes, não é sempre, mas eu tento conversar com a pessoa para que diminuir, que ela não tem que olhar o outro, não vai afetar a fé dela, não vai afetar a religiosidade dela, se ela está firme na fé dela, ela vai continuar. Exatamente. Nós temos duas coisas que é importante as pessoas saberem. O conhecimento, conhecer o outro, é uma de duas. Conhecer o outro, conhecer o que o outro acredita, o que ele pensa, qual a religião dele, qual a visão política dele, para qual time ele torce. Uma de duas. Ou eu descubro que eu estava errado e não há vergonha nenhuma em eu mudar. Eu descobri a verdade, olha, até então essa era a minha verdade. Essa é uma verdade maior que a minha. Agora eu sigo, não há problema nenhum. Essa minha verdade antiga me trouxe até uma outra verdade. Ok. Ou eu descubro cada vez mais que eu estava certo e continuo no caminho que eu estava. Então, nas duas formas, Sim. eu estou ganhando. Então, dialogar com o outro, conhecer o outro, é de extrema importância, porque conhecer o outro me ensina como lidar com ele. Sim. E também me abre portas para que eu explique para ele como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ser respeitado. Gosto de falar isso, o ser humano, ele é inimigo daquilo que ele desconhece. A partir do momento que ele conhece, acabou de ser inimigo. Eu não conheço algo, eu sou inimigo dele automaticamente. E tem uma outra questão, sempre falo para as pessoas, nunca ouça sobre mim, ouça de mim. Ok. É bárbaro isso. Isso é importante. Ouvir sobre mim, você vai ouvir muita coisa. É bárbaro. Venha isso. e ouça de mim, e aqui você tem o direito de me julgar. Aí sim você pode tirar a sua conclusão. É bárbaro isso, é bárbaro. Mas vocês não me perguntaram, mas eu quero falar sobre indumentária. Vou falar sobre indumentária. E espero que os dois deem risada no final, porque se vocês não rirem, eu vou ficar depressivo. Vai ser um teste duríssimo para nós isso aqui. Sim, sim. Porque a intolerância religiosa, o racismo religioso já me promoveu de grau, de importância. Porque eu saio sempre de branco também, tá? Eu vou para macumba, saio de casa. Sim. Eu sou gã, então ponho minha roupa branca e tal. Sim. E às vezes você sai da macumba já meio tarde, para ali para poder tomar uma água. Tá? Um dia eu parei para tomar um lanche. Eu entrei num restaurante, eu era o único preto, vestido branco e tal. Não sei o que, as pessoas, enfim, as pessoas ficaram incomodadas com a minha. Eu senti que as pessoas ficaram incomodadas com a minha presença.
Até que alguém se sentiu autorizado aí à minha mesa e me perguntasse se eu seria motorista de ambulância. Você é motorista de ambulância? De ambulância? Nesse exato momento, eu sou esfomeado tentando me atracar aqui com o lanche que eu pedi Sim. e que o senhor, inclusive, está impedindo que eu, enfim, cumpra aqui a minha tarefa imediata Sim, sim. com o mínimo de tranquilidade. Aí passou um certo tempo, eu vestido de branco, saindo de uma macumba, fui comprar uma água numa lanchonete, uma coisa assim, num bairro de classe média, em São Paulo, e aí veio uma mãe com uma menininha de 9 anos. E a menininha ficou olhando para mim. Porque às vezes eu ponho um branco e eu ponho um blazer. Eu gosto muito, um blazer azul. Sim, Em sim. homenagem a algum. Eu não ponho Sim, um sim. branco e um blazer. E a mãe ficou muito constrangida com o olhar fixo da menininha sobre mim. A gente estava muito próximo, a menininha ficava olhando para mim, e a mãe ficava olhando para a menininha, ficava olhando para mim, e a mãe olhando para mim para ver se eu estava incomodado com a menininha. Eu, obviamente, estava percebendo o olhar da menininha, mas eu não ia falar nada com ela. Aí a mãe chegou para ela e disse: veja como os médicos se vestem bem, a mãe falou para a menininha. Eu disse: eu fui promovido de motorista de ambulância. Pra Eu sou médico. médico, mas você vê que o nível de liberdade que você tem é mínimo, porque de você vestir uma roupa, Sim, sim, exatamente. você já está causando um Já problema. está empregado, já um emprego lindo. Você é motorista de ambulância, ou você é médico, mas enfim, não, só sou um ser humano com uma roupa. Mas enfim, vamos falar sobre a palavra sagrada, vamos falar sobre o Ofó. Eu vou pedir para os dois, eu vou endereçar os dois uma pergunta que eu tenho feito para os nossos entrevistados, todos. E vou começar dessa vez com o Sheik, para que o Yuri possa finalizar o programa com a perspectiva dele. O que é para o senhor Sheik jihad? Sentimento religioso. Qual o sentido dessa expressão sentimento religioso para o senhor? Sentimento religioso, nós temos duas questões. O sentimento religioso dentro da religião, chamado a fé, imã, e ele diminui e aumenta. Diminui com o afastamento da prática e aumenta com a prática dessa fé. E a outra parte, ela é a convicção. Então, a convicção depende do conhecimento e o sentimento depende da prática. Eu pratico a religião, o meu sentimento aumenta, a minha fé aumenta. Aquele sentimento de flutuar, de você saber que você está fazendo o certo, de você saber, e isso te dá mais proteção, mais segurança para você utilizar, por exemplo, a sua roupa, de você praticar a sua religião, de você se orgulhar, de você poder falar com as pessoas com segurança, sem medo, de ir explicar para as pessoas. E é o que está faltando. Hoje, infelizmente, por causa da discriminação, muitas vezes esse sentimento nas pessoas diminui. Por quê? Porque o medo, ele é mental, ele é da imaginação, ele não é real. Tem gente que tem medo de barata, gente que não tem medo de barata. Tem gente que tem medo de escuridão, tem gente que não tem medo de escuridão. Tem gente que tem medo de falar que é dessa religião ou dessa, por medo de discriminação. E esse medo, ele é da nossa mente. Por quê? Eu imagino que o outro vai me agredir. Sim. E a coragem, ela vem da fé, desse sentimento, dessa fé. A coragem é superior ao medo. A coragem de eu ir e explicar para a pessoa. Olha, eu sou dessa tal, e eu acredito nisso, nisso, nisso. Você não precisa ter medo de mim. A minha religião, ela ensina que eu tenho que ser pacífico, que eu tenho que ser... E o que me trouxe para falar com você é a minha fé.
os meus ensinamentos, os meus valores. Bárbaro. Aí sempre a coragem ela ganha do medo. Bárbaro. Que bárbaro. Yuri, Isso não. e você, meu irmão? Eu acho que sentimento religioso é aquele sentimento, né? Aquela sensação que a gente tem direcionada para a nossa fé, e a sensação que a gente tem que a nossa fé direciona para a gente, sabe? São coisas parecidas e diferentes ao mesmo tempo, né? De como você se sente quando você está, seja cultuando sua fé, o próximo da sua fé, ou simplesmente existindo com a sua fé. E o sentimento que você tem também quando você se aproxima, sabe? Quando a sua fé se aproxima, você sente que a sua fé, o seu Deus, enfim, tudo aquilo que complementa, todas aquelas adjacências, né? Da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade, se aproximam da gente. Então, Bacana. tudo que você sente, fala assim, olha, hoje eu tô aqui no terreiro, hoje eu tô aqui na igreja, hoje eu tô aqui, seja onde for, hoje eu tô aqui na natureza, hoje eu tô aqui na rua, em casa, Uhum. e eu tô muito feliz, ou eu tô me sentindo bem, ou eu tô me sentindo acolhido, Bacana. com o que minha fé tá me proporcionando, com as coisas que eu acredito, tô me sentindo bem-vindo, sabe, bem-quisto no lugar onde eu estou. Eu acho que isso é sentimento religioso, Bacana. mais ou menos esse caminho. Bacana. Obrigado, Yuri Marçal, Eu que querido. agradeço, imagina. Uma alegria tão Valeu. grande, uma honra. Quero ainda tem uma foto para fazer com Sim, você, sim, uma para aula isso levar aqui, para o meu filho, porque senão depois eu vou ser trucidado em casa. pelo amor de Deus. Sheik, querido, meu chefe, meu irmão. Eu Essa é estava você. lembrando, enquanto você falava aqui, que em 2004 a gente foi para a rua. Em 2004 nós paramos a Paulista, 2004. O Yuri não tinha nascido em 2004 ainda, Oh, não. E a A gente, maioria aqui não tinha a nascido. maioria não tinha nascido ainda. E nós fomos para a rua lutar contra a intolerância religiosa. Então, essa parceria, essa irmandade, que eu dizia, o dia que o Jihad esteve aqui, está dizendo para ele que remonta aos malês, né? Essa aliança antiga entre sim. os Nagô e os malês. Inclusive, obrigado, porque toda essa luta valeu e vale muito para toda a nossa gente hoje em Axé, dia. axé, É importante demais axé, essa luta axé. desde sempre. Obrigado. Obrigado. Nós queremos agradecer imensamente todos, todas e todes por estarem conosco hoje. Esperamos que tenham desfrutado do programa, tanto quanto nós. Deixem seus comentários, perguntas e sugestões abaixo. Lembre-se, estamos juntos nessa jornada. E sua participação é o que nos impulsiona. Muito obrigado e até o próximo episódio.